No high school, adolescente, como que foi essa experiência pra você, assim? O Andrei que foi, antes e depois do intercâmbio, completamente diferente? Totalmente diferente. Inclusive, isso é uma coisa que minha mãe sempre fala. Não sei o que aconteceu lá, mas que você Hum. voltou outra pessoa. Jura? Então foi nítido, assim, pra todo Foi, mundo que te foi conhecia? bastante. Eu acho que quando você vai muito novo assim, né, você automaticamente você amadurece mais Uhum. rápido, né? Então você passa por algumas experiências que você não tem o seu pai e sua mãe lá perto, Claro. e às vezes você tem que tomar alguma decisão por si só. E com 15 anos, 16, né, 17, eu voltei com tinha acabado de fazer 18. Então, acho que automaticamente você acaba amadurecendo um pouquinho antes do tempo, né? Então, isso de um Foi lado muito é bom. bom, né? Por outro lado, não sei o quanto que é bom isso, mas eu acho que no geral, acho que o Uma amadurecimento é uma coisa. experiência válida, né, Sim, pra essa questão de bastante. crescimento, Sim. independência, amadurecimento. Eu acho que assim, né, até o dia de hoje, eu diria que duas experiências, independente do que acontece comigo daqui pra frente, eu vou levar pro resto da vida, que é o intercâmbio e o Miguelzinho, E o né, meu filho. Miguel, claro. Então, eu acho que esses 2 pontos são coisas que eu vou levar para o resto da vida e que fez uma diferença enorme na minha vida, o intercâmbio, com certeza. Foi uma E experiência você única. eu vi quando você me passou sua biografia, né, que você já estudava inglês desde pequenininho. Uhum. Então, qual que era o seu nível de inglês quando você chegou lá para esse programa? Aham. Eu sempre eu fui muito influenciado pelos meus pais, né, para começar cedo, e eu sempre gostei de estudar inglês. Eu acho que em algum momento ali dos 12, 13 anos, um pouquinho mais adolescente, se acaba, né, ficando não tão interessado em algumas coisas, Uhum. mas mesmo assim eu continuei o inglês. E aí, com 15 anos, eu tive essa oportunidade de participar de um programa, né, na cidade que eu moro, em Vinhedo, e ganhar essa bolsa de estudos para ir para os Estados Unidos, né? E quando eu cheguei lá, eu acho que eu já tinha um inglês bastante Uhum. avançado, né? Mas mesmo assim, ainda é um pouco difícil para você se expressar. Eu acho que entender, você entende tudo já de começo, Uhum. né? No meu caso. Mas para você se expressar, eu acho que acaba faltando um pouquinho de vocabulário no começo. Então você precisa dar algumas voltinhas, pensar em outras formas de falar, de chegar naquilo que você Uhum. quer dizer, né? Mas eu acho que depois de alguns meses, eu costumo dizer que assim, teve um dia que eu comecei a sonhar em inglês, e aí a partir daí, Você falou: "Nossa, agora eu é, tô bilíngue". agora eu acho que vai. Então, eu acho que no começo, assim, eu não tive muito problema de comunicação, Uhum. né, por conta dessa minha bagagem já. Era mais o medo, né, a Sim. coragem de você se comunicar, De ir pra né, escola, para a né, de fazer escola. amigos, de enfrentar aquela rotina americana que a gente só vê em filmes. De Exatamente. pegar o ônibus É, amarelo, de é, de ter e ali a refeição na escola, né, o É, almoço, isso. então O ônibus amarelo já foi logo a minha primeira experiência, porque quando eu cheguei lá, né, eu fui com mais 3 brasileiros nesse programa, sim. né, eu fui para jogar basquete e outros 3 brasileiros foram para jogar futebol. E quem foi nos buscar lá foi inclusive o diretor da escola, né. Uhum. E aí saiu deixando cada um numa casa, inclusive quando eu cheguei lá eu não sabia nem onde eu ia ficar ainda, né. Todos os brasileiros já Nossa. tinham um lugar definido, o meu ainda estava em definição. Eu cheguei lá sem saber onde eu ia morar. Acabei indo para uma família que ia ficar comigo temporariamente e acabou ficando comigo pelos 3 anos. 3 Então anos. foi Então bem foi uma legal. host family mesmo que você Sim, ficou. sim, foi uma host family, é. Americana mesmo. A mãe era americana, nova-iorquina, e o pai era um brasileiro de Brasileiro. Minas. Nossa, um mineiro, que Mineiro. legal. Mas aí Exatamente. imagino que pelo fato dela ser americana, eles só falavam inglês na casa. Era um híbrido, Um vamos híbrido, dizer tá. assim, né. Aham. Então, às vezes, esse foi um ponto importante também, né, às vezes você tem que se policiar para só falar inglês, porque senão não adianta de Não nada você adianta de tá nada, lá, sei né. lá pra melhorar o inglês e voltar É, falando mineirês. é, exatamente. Ela falava um pouquinho de português ou não? Bem pouco. Bem pouco. Ela falava, né, mas Uhum. assim, no dia a dia era mais o inglês mesmo, né, e a gente até pedia que fosse Sim. assim, porque acabou ficando na mesma casa eu e o outro brasileiro, né, Entendi. morando juntos. Então, às vezes, no dia a dia, eu com o brasileiro, a gente Uhum. acabava falando português É, mais mesmo, né, fácil. mas até na escola a gente estava em, eh, séries diferentes, né, eu entrei lá como um sophomore e ele como um junior.
Então a gente meio que não se encontrava nas salas e a gente Sim. acabou realmente fazendo amizades lá Com com um americanos, né? americano e nessa escola, principalmente, era uma escola particular, né? E ela recebia muitas pessoas de fora também, né? Então, Gente, e na Flórida, principalmente, né? Muito hispânico, tinha bastante coreano, pessoas de do mundo várias inteiro. nacionalidades, né? Então, você acaba pegando bastante da cultura de outros povos Que também. Isso é legal. bem legal.